Hoje eu tenho um recado especial. Quero convidar você a conferir toda segunda-feira o programa Nós Somos Moda, às 18h40, no canal 55 da TV Aberta, 11 da NET TV e muitas outras novidades nas nossas redes sociais. Beleza, tendências, moda, desfiles, marcando presença em eventos muito especiais. Então fica de olho. Agora nós estamos aqui na TVU, a nova TV dos gaúchos, sempre com as principais notícias do mundo dos veículos automotores. Temos uma história de 35 anos de apresentações ininterruptas, destacando os principais lançamentos de automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus, e fazendo a cobertura de diversas competições automobilísticas. Não esqueçam, Veículos Velocidade na TV Urbana, sábado, às 11h30 da manhã. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Mas então tá, uma boa tarde a todos. Hoje, quinta-feira, dia 15 de junho do ano de 2017. O tempo é parcialmente nublado em Porto Alegre. Estamos ao vivo aqui pelo canal 55, ou canal da NET, o 11 da NET. Quem quiser participar junto conosco, a mãozinha do Bajaj está aparecendo ali. TVUplay.tv.br ou pelo @TVUplay ou mais @Virando o Jogo TV. Conosco, Alex Bagé. Não era minha mão, eu estava puxando a do Itamar que estava aparecendo. Eu tento ajudar e vocês não entendem. Repórter fotográfico, querido João Garcia. Minha mão está aparecendo. A mão está aparecendo, sim. Mas essa é a função. Não, e aí tu faz discreta assim. Claro. A mão do banheiro. Tu fazendo, e também o Diogo Rossi junto conosco, compondo a mesa, Nelson Cerqueira e Rogério Amaral, hoje de folga. O Diogo Rossi é talibã. Por que isso? Olha a barba. Mas... Não, mas o talibã velho, mas talibã da antiga. É, mas lá na TV Pampa tudo é talibã. Eu fui lá num programa, um café com futebol, né? Domingo. Futebol, Domingo, mas tinha os operadores tudo com talibã, assim. Mas, aliás, olha aqui, muitos jogadores de futebol também é moda. É uma facção. É uma facção. Os barba na cara. Os barba na cara, Nada a ver com... Eles são os queridos. Barba na cara são os queridos. Óbvio, se fosse tivesse eu teria... Mas o João nosso chefe da facção. Eu acho que vai deixar dar mais uma branqueada e pra ver se fatura aí de Papai Noel aí no... Pode ser, cabelo pode branco, ser. barba branca. Olha aqui, tá essas muito, brincadeiras com... Tá faturando muito ainda? Não, eu tô aposentado. Essas brincadeiras fatura. João Garcia levou livre. Deixaram picando agora. Vai brincar de Papai Noel? Daqui a pouco ele diz onde que vocês iam pegar de Papai Noel. João Garcia não se brinca com isso, é um dos raciocínios mais rápidos. É verdade. Com certeza. Bom, mas hoje tem jogo do Grêmio, né? Jogo com o Fluminense. Tem 2 jogos hoje. É Grêmio e Fluminense, também Curitiba e Bahia, 4 da tarde. 4 da tarde. Eu tenho uma opinião, daqui a pouco nós estamos falando e vamos falar sobre isso. Vamos embora. Não dá nada. Estamos aí, estamos ao vivo, é isso. Então, eu acho que o Grêmio não ganha do Fluminense hoje. Eu acho que o Grêmio não vai fazer 3 vitórias seguidas. O que é que tu tá... Que decepção que tu... tá muito pouco pessimista. Pessimista Não, demais. Não é isso. Eu acho que assim, o Grêmio joga com o Fluminense, depois com o Cruzeiro. Mas é natural que o Grêmio empate com o Fluminense. Vem de 2 vitórias em cima do Fluminense. Né? O Grêmio não podia perder, como não perdeu para Chapecoense. Né? Exatamente. Aliás, o Fluminense que vem com 8 reservas.
Não. Bom, então... Tem 8 desfalques. 8 desfalques, é diferente. Mas 8 desfalques vão entrar, 8 reservas. Não, mas aí o Grêmio tem o Douglas também como desfalque, não dá para contar mais com o Douglas como desfalque, né? É isso que o Fluminense tem 4, 5 jogadores que passaram por cirurgia, mas aí tu vai contar também que o Grêmio tem um desfalque. Por isso que eu digo mas que esses jogadores do Fluminense já não vinham jogando? Por isso que eu tô falando, é a mesma coisa do Douglas. Não, mas desses jogadores que não jogam, quantos já não jogaram contra o Grêmio no outro jogo? Lembra disso? Essa é difícil. Ninguém É lembra. mais ou menos a mesma coisa? É o mesmo time. Tem uma Mas eu discordo do Davis, concordo com o Bagé, porque os ventos sopram pro lado da arena. Eu acho que o Grêmio O hoje... sorteio de ontem foi maravilhoso, né? Também. Libertadores ontem eu acho muito bom, né? Esse Fluminense joga com o Grêmio hoje, a gente tem que considerar o seguinte: a Copa do Brasil é um formulismo. O Fluminense tomou 3-1 no jogo, 2-0 no outro, 5-1 no agregado. Então o Fluminense sabe como o Grêmio joga. Em 2 jogos, o Abel não vai pagar para ver para tomar uma terceira pancada do Grêmio. Ele deve jogar um pouco diferente. O Grêmio vai jogar diferente. O Grêmio deve jogar com o Arthur como um meia. Então ele abre mão de repente ter um Everton com velocidade para auxiliar o Luan. Vai ser o Luan o falso 9. Então o Renato vai jogar com o mesmo time que jogou aqui, mesmo esquema. É, praticamente o mesmo esquema. Mas o Fluminense tem o Gustavo Scarpa, que na Copa do Brasil ele estava voltando de lesão. Agora ele já está alguns jogos. Esse o Henrique Dourado, muito bom, né? Muito bom. O Dourado é o artilheiro do brasileiro, o Henrique Dourado. Isso. Joga contra o Grêmio. O trio final do Fluminense é Scarpa, Richarlison, que é muito rápido, e o Dourado, que é o artilheiro do Brasileirão. É um outro Fluminense em relação à Copa do Brasil. O Richarlison e o Dourado jogaram contra o Grêmio da partida. Mas não é isso que eu estou Sim, dizendo. o Richarlison Eu estou fazendo um comparativo dos ok. momentos quando o Fluminense encarou o Henrique Dourado, não estava empilhando gols como está agora. E o Fluminense, como o Grêmio tem se revelado, o Renato continua irônico. Quando ele precisa ser irônico com a imprensa, ele continua. É uma característica dele, é muito bom que ele seja irônico. Mas o Renato tem razão quando disse ao Mendes do Vasco que ele não precisava ir à Europa para aprender futebol. Estudo, né? Porque a Europa está dentro de casa, quem tem canal pago tem futebol o dia todo, se quiser de manhã, de tarde, de noite, né? Então você grava os jogos e vê a tática. Não precisa ir à Europa, não precisa fazer curso com o Guardiola, não precisa fazer com o Mourinho, não precisa nada disso. Se nota em casa. Então o Renato tem razão. E depois o Renato, eu insisto, o Renato tem do lado um cara que é muito bom, que é o Valdir Espinosa, é muito bom. Mas tu acredita que o Valdir Espinosa está dando palpite, que o Renato aceita palpite do Valdir Espinosa? Aceita. Do Valdir Espinosa aceita. Mas eu vou dizer uma coisa, há alguns dias eu venho conversando, eu estou levantando justamente essa... qual é a utilidade do Espinosa? Eu não estou lembrando do Espinosa lá de 83, aquele a gente já sabe. Sim. Outra, o Espinosa não pode ser tratado como se fosse o Zezinho da açougue, né? Ele é um cara que tem um conhecimento de futebol. Mas eu tinha essa mesma dúvida do Davis. Eu digo, mas o que o Espinosa faz no Grêmio? Aí eu comecei a conversar com pessoas, e hoje eu conversei com uma outra pessoa, que é o Evandro Krebs, conselheiro do Grêmio, e ele estava fechando com tudo o que eu ouvi dessas outras pessoas próximas do vestiário. Ele tem uma importância que não sai para a mídia, mas que internamente tem efeito. E olha que eu sou um cara que tinha essa mesma ideia, de o tempo inteiro contestar. O que serve o Espinosa? Eu cheguei à conclusão agora, depois dessas 4, 5 pessoas que eu conversei, que o Espinosa tem sim muito. Então, ele é um filtro para o Renato. Ele é um filtro para o Renato. Ele é o algodão entre os cristais. Isso. Muito do que está acontecendo nesse grupo de jogadores do Grêmio tem conversa do Espinosa com o jogador e tem conversa do Espinosa com o Renato. Tem conversa do Espinosa com o jogador e tem conversa do Espinosa com o vice de futebol. Ele é meio que um líbero, sabe? Ele tem liberdade para poder, aos poucos, ir ajeitando. E o futebol também é feito disso. Também, mas eu concordo com o Bagé, mas o que eu estou achando é o seguinte... Eu era contrário a essa ideia, mas eu me convenci. Olha o que aconteceu no último jogo do Grêmio em Porto Alegre. Ninguém convenceu o Renato que ele ia fazer uma bobagem, fazer o que ele fez? Não, mas tem uma informação importante sobre isso. Até eu vinha procurando saber mais. O Michel disse depois do jogo que quem escalou o Grêmio com 4 jogadores daquela maneira foi o Renato e os jogadores. Ele perguntou para os jogadores, vocês querem jogar com os 4? Também. E eles, sim, professor, queremos jogar assim. Mas olha que nós estamos questionando. Mas eles mexeram em toda a estrutura do time. Mas aí... E quanto é que foi o jogo? O jogo foi 1-0. O Grêmio ganhou. Mas nós estamos questionando. Podia não ter ganho, mas quase não você ganhou, tem que... Mas ganhou. Ganhou os 48 do segundo tempo. Você tem que também saber lidar com algumas situações. Porque o Renato, ele é o chefe.
Assim funciona, o chefe é que manda. Então, só que se o chefe dá a oportunidade para os Democratiza, funcionários democratiza. falarem e complementarem, melhorarem, ganha todo mundo. É por isso que ele tem o grupo. E aí que entra justamente no que disse o João Garcia agora, e que eu, olha, estou dizendo aqui, eu era um cara que criticava e cansei de dar pancada no Espinosa. Para que serve o Espinosa? Serve. Justamente por todo esse contexto, dessa conversa com o jogo. Tem coisas que naturalmente chegaria direto no Renato, que já não chegam da maneira que iam chegar no Renato, já chega mais leve, por causa desse contato que tem o Espinosa, por ter sido técnico, pela história que ele tem. Os caras olham hoje para o Espinosa e para o Renato e eles enxergam marcas do maior título do Grêmio. Esse é o contexto. É que geralmente para a mídia, e eu acho que talvez, eu quero acreditar que o Espinosa faça este caso pensado. O Espinosa não vende isso para nós. Quando a gente pergunta para ele, ele fala sobre amenidade, sobre outras situações, justamente para não tirar o foco do Renato. Mas eu queria entender o seguinte, o Grêmio, eu acho que nós todos aqui, eu não participei do programa no outro dia depois do jogo do Grêmio, mas tu não ouvi assiste vocês. Depois? Hã? Tu não assiste depois? Não, por isso que eu não participei, não pude falar, mas eu assisti vocês e assisti e ouvi outras críticas. Todos concordam que o Grêmio jogou mal. O Renato desmanchou o meio-campo do Grêmio, entendeu? Em cima de uma ideia. O Diogo está dizendo que foi uma aprovação dos jogadores. Tá bem. Mas em algum momento aí hoje ele vai insistir com isso aí. O Grêmio até pode ganhar. Pode ganhar e jogar bem. Mas ele sabe que não deu certo. Mas ele tem uma mexeu na diferença de estrutura hoje. do time. Tá, mas aí vamos para a metodologia do dia a dia. Vamos lá. O Grêmio que joga contra o Bahia é um Grêmio que tem um Bahia que não deixa jogar. Nós temos que considerar isso. Do outro lado tem um adversário. O Fluminense é o time que deixa jogar. O Fluminense sai para o jogo e ele abre espaço para o Grêmio jogar. O Bahia é o mesmo time do Grêmio com um adversário totalmente diferente. É mais qualificado no papel o Fluminense. Mas taticamente o Bahia pode impor maiores dificuldades. Porque joga tijolão, joga eu vou te trancado. perguntar em cima do que tu falou antes. O Abel vai correr esse risco de novo? Ele vai sair para cima do Grêmio de novo? Sai. Ele precisa Ele sair. vai sair para cima do Grêmio? Tem necessidade. Nós falamos da O Fluminense abertura. tem necessidade de vencer. Ele toma a Tem pancada que do sair. Grêmio toda hora. Ele precisa ganhar, ele está em casa de novo. Mas ele vai arriscar tomar outra pancada. Mas é característica de time. Mas o Abel é assim. É característica. O Abel é assim. O Abel insiste numa coisa e ele não tem nada a perder. Ele é ofensivista. Sim, tem uma obrigação. O Abel deu entrevista no Rio, deu uma entrevista, João, no Rio, numa rádio do Rio, na Rádio Globo, e perguntaram para ele sobre como é que ele está pensando no futebol atual e como é que ele está vendo esse Fluminense dele. Ele disse assim, tem algumas coisas que não mudaram e que eu sigo pensando. Para mim, zagueiro marca e atacante ataca. Então ele disse assim, não importa o quanto ou quais jogadores eu tenho no meio de campo, eu preciso de zagueiros que marquem e de atacantes que façam gol. Que é o que o Abel faz. Ele deixa o time fechado atrás e para dentro deles lá no ataque. E com hoje atacantes, velocidade. ele deve jogar com o Henrique como volante. Então, ou seja, ele vai botar o time mais para frente. Ele não põe o Henrique de zagueiro para volante para marcar. Não é zagueiro, ele vai botar ele como Não, volante. ele vai botar como volante, como o Filipão usou no Palmeiras. Sim. Deixa eu só lembrar o nosso telespectador, que eu me esqueci de dar o número do nosso WhatsApp, é 999817700. Repetir, 999817700. WhatsApp é fácil. Que é os teus 8 desfalques aqui, ó. Luiz Fernando, Douglas, Orejuela, Wellington Silva, Renato Chaves, Gum, Pierre e Sornosa. Não, mas eu acho que nenhum desses jogou contra o Grêmio outra vez, né? Algum deles jogou? Acho que não, né? Não, o Sornosa já estava machucado. Metade deles cirurgia, tornozelo. Só o Orejuela jogou. Agora, que time é jogos. forte ele teria o Fluminense com esses jogadores. Tem, o grupo Tem um grupo, um bom grupo. O Fluminense tem um grande grupo aí para encarar esse brasileiro. Esse jogador, o Scarpa, eu gosto demais. Ele é muito bom jogador. Muito gosto demais. No jogo do Grêmio Tem ele entrou no meio do tem jogo. um sobrenome de vagabundo, mas é... Mas a qualidade do futebol Sobrenome de Conde. É verdade. não se relaciona. E o sorteio de ontem da Libertadores? Na opinião de vocês, isso aí realmente foi um privilégio do Grêmio? Foi sorte? Foi merecido? É cheiro de título, seja lá o que for? Eu acho que a grande vantagem que o Grêmio obteve no sorteio de ontem foi a informação que o Bagé deu depois. Decide todas as partidas em casa, a não ser a final. Desde que não pega o Atlético Mineiro ou o Lanús. Pode jogar até a final em casa. Isso é a maior vantagem que o Grêmio poderia ter ganho entre Não, todos. Claro, eu pelo menos penso, e o Garcia eu sei que concorda com isso. A Libertadores, cara, não tem facilidade. Tu pode pegar lá Unidos dos pés de alface. O cara vai para a Libertadores e ele tem uma outra maneira de jogar. Eu acho que só tem uma coisa ruim, é pegar um argentino. Pois é, mas aí vem outro ponto, né? Passando desse argentino, o chaveamento, ele tem o vencedor de Nacional do Uruguai e Botafogo, que não tem grandes times hoje. E aí o Grêmio já estaria numa semifinal. O uruguaio já foi forte, hoje não é.
Hoje não é. E o Hoje Godoy Cruz- qualquer argentino pé de chinelo é chato, enjoado. Godoy Cruz que é de Mendoza. Isso. Pois é. Agora eu tenho uma É opinião. quase Chile, né? Eu acho que Pega conforme, de Córdoba, Mendoza, já é Cordilheira dos Andes. conforme o adversário, eu prefiro jogar primeiro em casa e a segunda fora. Eu não sei. Esse time como o Godoy Eu Cruz, só o Grêmio gostaria dá um de- azar, perde 2-0 lá, vai ser um horror. Se eu fosse treinador, eu gostaria de jogar primeiro em casa se eu pegasse boliviano, que estão lá no outro lado, lá, o The Strongest e o Daí Winston. tu já mata eles em Porque casa. daí tu mata em casa Mas e a depois chance de sabe que matar tu um vai... argentino como o do Godoy Cruz em casa também é grande. É, né? mas tinha isso contra o Rosário, o Grêmio não conseguiu, né? É, o Rosário é um bom O exemplo. Rosário veio Rosário aqui, é mas o diferente. Grêmio tomou um pau pro Não, Rosário em mas- casa, né? Hã? O Grêmio tomou um pau pro Rosário. Sim, é o fato de Ele jogar em casa. definido em Mas- casa pra não ter que sofrer fora, né? Mas o Godoy Cruz também não vive um bom momento. Parece que está em 14º, 15º lugar no campeonato. Mas na brasileiro. Libertadores fez 61% de aproveitamento Isso, no grupo do Atlético Foi um dos Mineiro. melhores segundos. Eu Bom, acho que mas tem. o Atlético Mineiro também não está sendo parâmetro. Né? Eu Na acho que tem uma Libertadores coisa que no Grêmio, eu até falo muito com o Lucas, o meu neto, que é colorado, chato, guri chato. Vou dizer mesmo? é uma boa recente de 14 anos, chato, que a avó dele faz o dia inteiro cantando música do Brasil, do Internacional, com as músicas da torcida. Já decorou, né? Decora, sabe tudo. A avó dele, para-te quieto que os vizinhos vão pedir que tu pare. Né? Mas ele é muito querido. E ele, eu digo para ele, olha, tem uma coisa, o Grêmio não é a sorte ajuda os bons. O Grêmio, ele é um time muito determinado. É um time que persegue, como nesse jogo que ganhou de 1-0, o Grêmio perseguiu. Ele ganhou no fim do jogo porque ele perseguiu aquele resultado. O Grêmio persegue o resultado. Ele não está bem como na Chapecoense, primeiro tempo não foi bom. Mas ele persegue. Ontem eu assisti com ele Santos e Palmeiras. Que jogo ruim, rapaz. E os goleiros, né? Pegando tudo. Pois é, rapaz. Mas um jogo ruim, os times não davam 3 passos. Assim é difícil a gente assistir na televisão. Um jogo podia ser 2 times até razoavelmente bons, mas uma execução ruim, tecnicamente ruim. Um jogo muito truncado, muito disputado. Que coisa horrível. O Palmeiras é a grande decepção do campeonato. O jogo de ontem, esse jogo que o João está destacando, Palmeiras e Santos, é só a prova de que o Renato estava certo com o Kaique, né? Sim. Ele fez 2 jogos no Campeonato Brasileiro até aqui. Tem 3 gols. Fez 2 no Atlético Paranaense fora. E ontem ele só teve uma chance e fez o gol. Talvez Aliás, pode até estar os nos jogadores enganando. do Palmeiras Os 2 reclamaram jogos, falta que não foi nada, né? Eu escalei ele no Cartola uma semana, ele negativou. Na outra ele fez 2 gols. Bom, mas vou pedir para o nosso telespectador prestar atenção nesse VT do Banrisul. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda, mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade. Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Como é que é, Vajana? Nós estávamos falando aqui, enquanto rodava o VT do Banrisul, sobre o Kleber Gladiador. Ele tem um gol no campeonato. Tem um gol no campeonato e o Henrique Almeida também, né? Eu acho que o Henrique Almeida é um dos goleadores do Curitiba. O Henrique Almeida é um dos goleadores. O Kleber tem um gol, foi o jogo contra o Botafogo agora, que ele fez gol de pênalti. Eu e toda a torcida do Grêmio, eu acho que pedimos muito que o Henrique Almeida continue fazendo gols, fique por lá e não volte nunca mais. Lá é a casa dele, né? Hoje oficializou lá no site do Wolfsburg da Alemanha o contrato do William, lateral do Inter, até 2022. Né? 5 então temporadas. Então se confirmou tudo. Não, tudo que sabia. Né? Uma novidade. Agora oficial. o Inter já pode falar sobre o caso, né? Tomar é uma boa questão. Qual né? deles? Não sobre o caso do William? O que aconteceu, se ele realmente tinha cláusula de contrato, porque antes era sigilo, agora não é mais. Né? Aí vamos dizer recuperação no departamento. Vai dizer o seguinte, não, é que segue a cláusula de sigilo, né? Agora já foi. Pediu pra não falar. Pode ser. Sai no site, mas estava em sigilo, o site lá não estava em sigilo. Imagina, João Garcia, você que viajou tantas vezes aí pelo Brasil, Rio de Janeiro, o Grêmio está concentrado ali entre Leme e Copacabana. Sim. Né? E o Renato, se ele pegar um táxi, em 5 minutos ele chega na casa dele. Exatamente. Ele já mora a vida inteira aqui em Porto Alegre num hotel. Será que o Renato vai dormir no hotel? Será que ele dormiu no hotel? Acho que não, né? Não. Pô, ele tá não deve a 1 quilômetro de casa. Não. Se for caminhando, leva 40 minutos. Ninguém pode exigir o cara. Pois que, é, né? Pô.
Aí é demais, tá na beira da tua casa. E detalhe, Tá bem que a mulher do Renato, quando morrer, vai ser canonizada. Vai, eu acho que ela já merece antes de morrer, né? Sim, já. Sabe já que tem muita merece, gente que não sabe que o Renato é casado. É. Hoje lá na Rádio do Sul, não, olha, o Renato é casado há muito tempo, né? Ainda é a Maristela? E a Maristela, Carol Portaluppi não é filha da Maristela, Não, né? isso, É filha de outra... Agora, detalhe é que o Renato fez a Eu não logística. sabia. Eu não sabia. Tá falando sério, sabia? Sim, não sabia, não. Pensei que Ela era era filho. uma apresentadora de televisão. E né? outra, o Renato fala abertamente sobre as conquistas dele amorosas. Sim. Ela é uma santa, cara. Mas eu não sei. esposa dele. Conheço a Maristela. O Grêmio fica depois do jogo de hoje até domingo no Rio, né? Sempre que ele vai jogar em Belo Horizonte. Isso, aí... mas podia ir pra Belo Horizonte, né? Treinar. Aí o futebol. Não, fica até domingo à tarde. Não é nem domingo O de jogo manhã. do Grêmio é quarta na semana que vem? Não, é segunda-feira. É segunda-feira. Segunda-feira. Tá acompanhando bem, né? Cruzeiro e Grêmio, Que eu não tô 20 horas. segunda não 20 dá horas. muita bola, cara. Segunda-feira, o jogo na segunda... Já é o segundo jogo do Tu Grêmio. não registra, segundo não é dia de jogo. O Zé Roberto jogou, mas vai ser agora o Grêmio jogou segunda. Duas na segunda? O Zé Roberto, uma vez eu participar de um programa de TV aí, e aí... Qual é o Zé Roberto lateral? O Zé Roberto lateral, tá no Palmeiras, estava no Grêmio, foi participar de um programa de TV. Aí, isso é um famosão aí da crônica, nosso colega, puxou ali uma resenha antes, o cara lá, né? Falta 2 minutos, vocês estão ali esperando. Aí o cara disse, pô, quem é que o Grêmio joga agora esse final de semana? O cara, pô, o cara é jornalista, tinha que saber, né? Só joga contra o Bahia. Tem que cuidar, hein? Falcão é bom treinador. O Falcão não tá mais lá, cara. Imagina a resenha. Imagina, tu leva o carro no mecânico, aí abre lá e o cara, o que tu acha que é? Não, tu que sabe. Eu acho que é alguma. Sobre o Inter que o Badia estava falando, também tem uma notícia ruim, né? O Potker, mês fora, né? Mas isso era de esperar, né? É. Quando ele teve a fisgada, nenhum de nós aqui é médico, mas pelo costume que a gente tem, quando tem muscular, no mínimo é 3, 4 semanas. Não sai disso. O problema que é o que confirmou. Confirmação de 3 Pois é, mas semanas. o Barrios não tem problema muscular também, é uma semana. Não, mas o Barrios... dias são é inchaços. Não, para aí. O Potter tava nós com não dor. conhecemos a história. Agora o Barrios não. O Barrios nós conhecemos, o Barrios é dodói mesmo. Não. Já veio do Mas ele veio, Palmeiras mas ele entrou dodói. no time do Grêmio e não se machucou nenhuma vez, cara. Agora, machucou agora? Não, segunda vez que ele se machuca. Segunda vez que ele se machuca. Ele já tinha segunda sentido. vez. Eu perguntei, o Barrios tá, mas esse jogador aí, o Beto, não sei Da o que. Silva. da 3 Silva. semanas. Cara. 3 semanas, é. De novo? Agora. Ele se machucou de novo. Ele se machucava tanto no frio lá. Não sei. O Beto da Silva é inexplicável mesmo. Não, isso não explicava. Em 6 meses ele fez um jogo pelo Grêmio. Contra o Sport. Não, ele fez o jogo, não, Oficial. ele entrou um pouquinho no Ele jogo. jogou contra o Igrejinha na transição. Sim, mas ele jogou oficial um fez pouquinho no jogo, naquela partida, entrou no segundo tempo e até parecia No que ele início. Eu não me lembro, tinha um jogador no Inter que a gente chamava de Chinelinho. Não, chamava de Ice. Porque ele só vivia no gelo. Mas um jogador que só vivia, era gelo no joelho, era gelo no tornozelo. Eu não me Gelo lembro no o nome copo dele. também, não? Mas ele não copo não. Ele era Ele quase só um vivia whisky, no gelo. né? É uma coisa de louco, jogador Tem gente que de. gosta de uísque sem gelo. Cowboy. Mas era uma coisa impressionante, estava sempre no gelo, sempre no gelo. A gente via ele no vestiário, lá estava um jogador com uma bolsa de gelo no joelho, uma bolsa de gelo no tornozelo. O melhor era ter uma banheira e botar. Lá, na década de 90, não me lembro o nome do jogador, mas o jogador jogou 3 ou 4 partidas no Internacional, ficou um ano aí. O lado bom é que ele tem contrato com o Grêmio por bastante tempo, né? O Beto da Silva. Sim, Não é mas um ano. Bom pra ele, né? Pro Grêmio não, porque ele não joga. Ele Sei tá lá, tudo, né? daqui a pouco o torcedor tem interesse que ele receba oportunidades depois, ainda não vai terminar agora, né, o contrato. Não é uma coisa Agora, esses jogadores que têm problema, que nem o Potter é um jogador novo, com problema de lesão, é mau aquecimento. Mas, né? pois Mal é, sabe que se aquecido, criou essa dúvida porque o Potker veio do ano passado num campeonato de alta intensidade. Ele foi artilheiro do Brasileirão. Isso. Aí ele fez um Paulistão que ele ganhou todos os prêmios de melhor jogador, artilheiro, alta intensidade. Ou seja, ele está treinado, ele não tem nem aquele problema de mudou metodologia, não, ele está na ponta dos cascos. É uma dúvida que fica justamente essa. Mas como hoje ninguém fala, né, João? A gente pergunta, quem fala é esse. Sabe que teve uma vez que no Grêmio, há pouco tempo, o Darcy Filho começou a levantar uma situação, quantas cirurgias, afinal de contas, fez o Gabriel, o zagueiro que veio do Lajadense? Eu disse, vamos investigar isso. Aí perguntamos para a reportagem, ninguém viu um dia, eu disse, não, produção, vamos fazer o seguinte, vamos começar a ligar e botar os caras no ar. Aí ligamos para o Dr. Saul Berchevski, que era o diretor médico do Grêmio. Disse, não, eu não falo sobre isso, quem fala é o Dr. Felipe do Campo.
Ligamos pro doutor Felipe do Canto. Aí o Felipe do Canto disse assim, não, eu não falo sobre isso, quem fala é o Saul. Não, mas ele disse que é o que contigo. Não, mas é o Saul. Aí voltamos pro Saul. Aí o doutor Saul disse assim, eu não posso falar sobre isso. Tá bom, então vamos procurar outros meios. Aí tinha um jogo Lajadense e Figueirense, aqui no Beira-Rio. O que eu pensei? Ele vai no jogo. Ele foi criado no Lajadense, ele não está jogando, ele vai rever amigos. Acho que era Primeira Liga, Copa do Brasil, sei lá. Isso. Chegamos lá, quem é que está lá? Claro, não precisava ser muito gênio para pensar isso, né? Tá lá o Gabriel. Aí na resenha ele disse, Gabriel, afinal de contas, quantas cirurgias tu fez, cara? Não estou gravando nem nada. Não, eu fiz 5 cirurgias. Joelho. Mas como é que funcionou? Eu disse, eu fiz a primeira, aí teve um problema no enxerto, né? Porque é feito um enxerto, né? Para fazer a reconstrução do ligamento. Aí eu tive que fazer a segunda. Aí nesse meio tempo, quando eu fiz a segunda recuperando, eu tive uma bactéria, que também acaba acontecendo em alguns casos, né? Só que daí essa bactéria, ela fez com que ele precisasse de uma terceira cirurgia. Sim, para limpar. Na terceira cirurgia, não se venceu a bactéria, e ele precisou de uma quarta cirurgia. Aí na quarta cirurgia, em função dessas recuperações de bactéria, o enxerto já não era o ideal que tinha feito, e aí ele fez uma quinta cirurgia. E aí eu disse assim, cara, nós precisamos contar essa tua história para saber o que está acontecendo. Eu não posso falar. Mas como não pode falar? Não posso falar, eu sou proibido pelo clube. Quem fala é o departamento médico. E o departamento médico não fala. Então imagina o que é. Então aí nós trouxemos a informação. Olha, ele passou por 5 cirurgias. Se não me engano, até as 2 últimas cirurgias ele fez em São Paulo. Ele faz um tratamento com outro médico especializado nesse tipo de bactéria em São Paulo. E aí outro dia, aí passou o tempo, né? Há uns 2 meses atrás, o Grêmio, no início da temporada, na reapresentação, quem é que está lá? O Gabriel fardado, como se estivesse pronto. Estava lá, né, Itamar? Todo mundo pronto. Aí o que vazou? Que bom, o Gabriel vai voltar a jogar. Não. Tá bom. No outro dia, vamos botar um dos médicos do Grêmio, botamos o doutor Paulo Rabaldo. Aí papo vai, papo vem, papo vai, daqui a pouco, doutor Rabaldo, tá liberado para jogar o Gabriel? Não. Mas doutor, o que ele tem? Sabe, meio de bate-pronto assim. Ele disse, não, ele ainda não dobra o joelho do jeito que tem que dobrar. Nós estamos falando de um jogador que está, 2 anos mais ou menos nisso. De 2 para 3 anos. Não, mais. Agora, qual é o problema que tem de pegar e dizer claramente o que está acontecendo? O organismo. Ou será que, sabe, a gente fica pensando, ou será que isso, ou será que aquilo? É falar. Então, imagina, nós fizemos um trabalho de investigação para conseguir trazer pelo menos à tona, que falava em 2, 3, não, foram 5 cirurgias. E a possibilidade dele voltar a jogar, eu acho que é muito pequena, né? Ela reduz muito, né? Porque ele está há muito tempo recuperado. Porque tem depois... O que ele conseguiu foi emagrecer. Olha a idade que ele é novo, né? Tem 20 e poucos anos, né? Não, ele deve... Olha, se ele tem a minha idade, é muito. É que tem um processo... lembram do Teco, que machucou, rompeu na final da Libertadores de 2007? Sim. O Teco rompeu, aí o Teco foi para a pré-temporada do outro ano e rompeu de novo. Lembra? Estava na caixa de areia lá, rompeu. Aí ele está fazendo preparo lá num dos dias lá no Olímpico, né? E, a gente que é repórter tem essa coisa, né? Tá todo mundo olhando o treino, aí tu vê aquele cara ali, daqui a pouco a matéria tá ali. E aí eu fui conversar com o Teco, aí papo vai, papo vem, ele disse, mas qual é a diferença que tu tem da força de um joelho pro outro? Ele disse, eu tenho uma deficiência de 40% de força no joelho operado. Eu disse, mas é metade do outro, né? Ele disse, cara, eu digo, mas tu consegue jogar futebol? E se eu consigo, mas eu, por exemplo, num Grêmio, num Inter, num Palmeiras, em time de alto rendimento, eu não vou conseguir jogar. Agora, eu consigo jogar futebol. Se eu for para um clube menor, e aí ele começou a rodar para o clube menor. Claro, primeiro foi o Botafogo, não conseguiu jogar, e aí ele começou a rodar. Então, ele não conseguiu recuperar a força, mas ele tinha um problema de força. O Gabriel, devido à quantidade de cirurgias, o Gabriel, ele é como se a articulação dele tenha enrijecido. Ficou duro. Então, ele não consegue dobrar o joelho do mesmo jeito do outro. Mas isso é normal, os médicos têm um pânico, por causa da imprensa esportiva, é normal. A minha filha com diabetes não conseguia acesso às veias, né? Teve que botar um implante também, que é um pedaço grande de veia, que também dá problema. E também ela tem problema de bactéria, porque tem a muito baixa, né? A resistência é muito baixa. Então isso é normal. É que a gente fica furungando e os médicos têm medo de falar, porque pode ser uma coisa ruim para eles profissionalmente. Não consegue recuperar o jogador, mas é normal. É normal, é como um mecânico que não conserta o teu carro, aí tu vai num outro mecânico, claro.
Exatamente. Mas eu não acredito, no caso do Gabriel, particularmente, essa é a minha opinião, que daqui a pouco os médicos do Grêmio também não procuraram a opinião de outros médicos. Eu acho que até procuraram em função que fazer um tratamento fora daqui. Entendeu? Alguma coisa tem. Mas volte a sorrir com a Big Odonto. Eleve a sua autoestima e melhore a qualidade de vida. Faça já a sua avaliação. Ligue 3046-3660, 3046-3660, Big Odonto. Vamos falar um pouquinho do Inter. Não é importante o cara ter um sorriso bonito. Claro. Cartão de visitas. Cartão de visitas. É verdade. E a Big Odonto pode ajudar, gente. Isso é uma grande verdade. E anos atrás não se valorizava tanto isso. Né, é verdade. Hoje é fundamental. Mas tem uma outra situação embutida nisso, né? É porque não é só estética, né? Claro. E aí vamos levar o próprio futebol. Quanto jogador, João, que ficava com problema muscular porque tinha um foco saúde e higiênico. Não conseguiam curar uma lesão de joelho. Por problema mas dentário. o próprio Nico Lopes, quando chegou no Inter, não tinha um problema dentário também? Alguma coisa que estava complicando ele com relação a isso? Não é? Exatamente. Mas o Cláudio Vinck, tem uma série de jogadores que conseguiram se recuperar. Hoje, se faz alguma coisa, eu posso falar, eu não sou jogador. Mas eu estou utilizando uma metodologia que eu tinha mordida torta. Então eu uso, não para o dia a dia, né? Porque senão fica a dicção comprometida. Mas aí automaticamente eu respiro melhor. E ao respirar melhor, eu volto à minha postura. E aí eu durmo melhor, eu descanso melhor e eu consigo produzir mais. Então imagina o que dá para fazer a partir de um programa. É verdade. E o meu era só mordida cruzada. Davis, tem um cara no Bagé que diz que não dá nem para não. Davis, vamos ao Inter. Vamos falar um pouquinho do Inter, eu sou democrático. Outros dias eu venho aqui, só Inter e Grêmio. Antes dos comerciais. Está contestando, então, quando o Rogério. Eu só espero que vocês. Eu só espero que vocês não falem do Brasil de Pelotas. Perdeu 3-2 em casa e tomou 4 do Luverdense. Deixa, mas o bom. O Zimmermann se mantém, né? Mas ele é dono do clube. Vocês não sabiam que ele é dono? Tinha um Rogério Meu que disse que ele é o presidente. Ele chegou 400 ele que decide. Eu gosto dele, eu acho ele bom. Ele que decide quem vem, quem vai. Tem outros que também fazem o Brasil não teve outro treinador antes dele. Galego, vocês lembram do Galego? Nunca foi treinador. O Luiz Felipe nunca foi treinador. O Louros nunca foi treinador. O Brasil existe depois do Zimmermann. É verdade, impressionante. Mas fala, Tamara. Não, antes de chamar o comercial, o João colocou a questão do Potker, né? Por que os médicos se informam ou não informam? Mas vamos combinar que o Inter tá um estapafúrdio, né? Porque um time que para no segundo tempo, que cai, que vem num decréscimo. Há controvérsias. O Nelson, que senta normalmente no lugar, diz que existe uma evolução já notória no Inter. Pois é, mas que não se transforma em resultados. Uma evolução só. O Inter, no primeiro tempo, ele consegue marcar um pouquinho mais adiantado sob pressão. Aí morre no segundo tempo e não consegue manter. Eu não sei. Mas o Internacional tem hoje o Carraveta como uma espécie de coordenador de performance do Internacional. Eu acho o Carraveta um gênio, né? O Carraveta é professor na Universidade de Madrid. E não sei, ele foge do assunto de ser responsável pela preparação física, né? Mas eu acho que o Internacional precisava ter um departamento físico com, por exemplo, o Paixão, né? Carraveta, o Paixão, e ser o seguinte: entrou de treinador, não, preparador físico, não. Comissão Nós fixa. já temos uma comissão Teve por fixa. muito tempo. A dupla conseguiu, aí vale para os dois. O Inter e Grêmio conseguiram perder tanto o Paulo Paixão quanto o Fábio Mascheredian, que hoje é da seleção. Com certeza. Que são os dois principais. Bem pensado, perderam, já. porque na época foi o Luxemburgo que trouxe o Antônio Melo, né? Isso. E ali o Luxemburgo agregou algumas coisas, ele trouxe o Newton Petroni, lá o Filé, o fisioterapeuta, mas ali já começou um desgaste para que mudasse a comissão técnica No fixa. caso do Grêmio, o Grêmio não queria que ele se dividisse entre o Grêmio e a seleção, né? É. É possível isso, não tem como. Mas um cara com essa qualidade, Não tem como, tem que se dividir. Hoje o Grêmio divide o Fernandão Segurança, trabalha para a seleção brasileira. É verdade. Aliás, Mas não é uma coisa o esporádica Fernandão. também, né? O Fernandão não é sempre que ele vai para a seleção. Ele é o chefe da segurança. Ele é o Ele é chefe o de chefe da segurança. segurança. Eu pensei que era Só só não de vai vez em quando quando. não tem jogo. Não tem jogo. Ele foi agora nessa viagem, não? Pois é isso. Ele estava no acidente. Agora né? no acidente, Agora é amistoso. Amistoso não vai. Essa não tenho certeza. se Grande foi. figura, o Fernandão. Jogo Grande da seleção figura. que vai acontecer na arena, né? 31 de agosto, é. Contra o Equador, aliás, o Equador com o Bolanhos, né? Que o Bolanhos pediu para Provavelmente. não viajar, eu não entendi essa história em todo caso, pediu para não ir para o Rio, que está recuperado e não foi ao Rio
Não, ele disse pro Renato que ele não está nas melhores condições ainda. Isso. Ele está liberado clinicamente, mas ele disse, pô, cara, tá bom pro jogo? Aí entrar no que estava dizendo o Diogo Rossi e o que nós estávamos falando a respeito da maneira que o Renato está tratando esse grupo. A ponto de chegar e dar liberdade. Ó, meu, não adianta, eu não vou te empurrar para dentro do avião. Tu tá te sentindo em condição? Pô, ele é um jogador de seleção, ele é um cara que sabe o nível que ele pode atingir. Esse, pô, professor, não estou bem ainda. Não, então é o seguinte, então tu não vai viajar. E outra, é melhor que ele não viaje agora do que se estoure para não jogar contra o Godoy Cruz, jogar contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E tem mais, ele não viajou para o jogo com o Fluminense. Ainda tem não está descartado que ele não vá para o jogo do Cruzeiro. E até mesmo porque eu não sei se ele vai entrar no time do Grêmio. Essa é outra dúvida. O Grêmio tem 6 pontos importantes a serem disputados agora. Mas daí, pelo menos, tem um pouco de reserva. E mais, João, o Corinthians ontem abriu 4 pontos, né? Foi 19. Se o Grêmio ganhar hoje, o Grêmio vai a 18, fica 1 ponto de novo. E sem ser esse domingo agora, no outro, Grêmio e Corinthians aqui, 26, dentro da arena. Dia 26. Então é meio que uma disputa ali para ver quem pode assumir. Você bola nas costas. É 25. É, domingo. Qual é o próximo jogo do Corinthians? Então é 26. Domingo é 25. Não, é 25, 16 horas. Isso. 16 horas. O próximo jogo do Corinthians. Vou pegar para ti aqui. Veja bem, o campeonato de pontos corridos é como uma... Eu sempre faço essa analogia. É como uma competição de Fórmula 1. Você não tem que sair do primeiro lugar, você não pode sair do retrovisor dele. Tem que ficar na volta. O cara tem que olhar no retrovisor, tem que ver o teu carro. Mas ali os 3, 4 carros atrás não pode sair. É a tese que eu tenho do Inter na Série B. O Inter não precisa ser líder da Série B agora, mas ele tem que estar no bolo. Ele tem que ser 4º, 5º, tem que estar na volta. É Curitiba fora de casa. Domingo, 11 da manhã. Então assim, ó, pode dar um crime aí. Se o Grêmio conseguir mas aí o Curitiba hoje... que pode disparar, né? Não, mas aí que tá lá na frente também, se ganhar hoje, por exemplo. Mas o Curitiba é leve. O Curitiba está 10 pontos, né? Claro. Não, o Curitiba, se o Curitiba ganhar, passa o Grêmio hoje. Isso, se o Grêmio não ganhar... O Curitiba está com 13 pontos. 13 pontos. Aí ele vai 16, se o Curitiba ganha e o Grêmio também ganha, segue tudo bem. Ok, mas assim, ó, mas sendo otimista, se o Grêmio conseguir passar bem pelo Fluminense hoje, e o Corinthians mesmo... empatando ou perdendo para o Curitiba. Não precisa passar bem. Se ele fizer 1-0 que tu acha que foi ruim contra o Bahia... Tá ótimo. Não, mas se passar bem é ganhar, isso que eu estou dizendo. Se o Grêmio ganhar hoje do Fluminense. Contra o Bahia eu acho que não vai achou que o Grêmio jogou mal. Eu só estou usando as tuas palavras. Mas eu acho que não jogou nada. Sabe aquilo que a gente ouve nos filmes norte-americanos? Mantenha-se calado, que tudo que você falar pode ser utilizado. Eu te fiz uma pergunta, tu acha que o Grêmio jogou bem contra o Bahia? Mas eu não disse isso, eu só não acho que foi essa lamentação toda. Não, eu acho que o Renato... O Grêmio não jogou aquilo que o Grêmio vinha jogando. Entortou o time do Grêmio contra o Bahia, é isso que eu acho. Eu acho que ele não precisava mexer em 3 posições quando ele podia ter feito só uma alteração. Mas ele explicou a situação do menino Everton. E desse menino, o Everton não é novidade no Grêmio. O Filipão falava sobre o Everton. Teve uma vez que eu perguntei isso para o Filipão numa coletiva, o Filipão disse, o que vocês têm que entender, o jeito do Filipão, é que o jogador hoje, ele não basta correr com a bola, ele precisa ser um cara tático, ele tem que entender uma recomposição. E ver, naquele momento o menino não tinha essa noção. Ok, mas aí eu não estou nem discutindo. O Renato mas então assim, eu estou discutindo o que ele fez ter botado o Michael, alterando a posição do Arthur, alterando a posição do Luan. Mas ele explicou porque não escalou. Mas ele sempre explica. Mas eu acho que a explicação foi coerente e foi positiva. Mas é isso que... Mas, Davis, é isso que tu não... Como tu te apegou muito na questão do volante, tu não prestou atenção no que eu disse. Não, eu prestei atenção. O fato de não ter colocado o Everton, por isso que ele colocou os 3. Tá bem, mas então o Grêmio não tinha uma outra opção de botar um outro atacante? Não tem. Não tinha, bom, então tá. Tem. Qual é o outro atacante? Mas nós estamos discutindo e o Grêmio ganhou. O Grêmio ganhou, tá bem. Eu acho que ele poderia ter feito, se fosse o caso, bota o Fernandinho e bota o Luan de falso 9 daí, entendeu? E mantém o meio campo como tá. Daí tu vai alterar a posição do Ramiro. A solução do Grêmio virou o Fernandinho. Tu ia deixar como tava, o meio campo do Grêmio ia ficar igual. Não, tu ia abrir o Fernandinho na direita e o Ramiro tu ia deixar onde daí? Mas tu ia deixar o Luan ia fazer o falso 9 fazendo a posição também por ali. Aí o Fernandinho manter o meio campo, o que o Fernandinho faria no time? O Michel, Arthur, como tava, não ia mexer. O Ramiro e o Luan. Entendeu? E deixa o Fernandinho e o... Fazendo o quê? Mas ia sobrepor o Fernandinho ao... Mas olha o que ele fez. Ele tirou o Arthur da posição dele. E jogou pra frente, pra posição vaga. Tirou o Ramiro da posição dele, que teoricamente é o lugar que todo mundo diz que tá jogando muita bola. O Fernandinho você não é treinador. Ele ia ganhar outro, mas ele joga sempre pela direita. Senão ia dar problema. Isso é uma coisa que para mim é que ele pega na direita, ele vem da direita para cortar para dentro e bater. É que o Fernandinho só tem 2 características. Ainda bem. Ou ele corta e bate. Deixa ele falar, ou ele corta e bate jogando pela direita,
Ou ele cruza. Como o Grêmio não tem centroavante, ele não joga pela esquerda. É o padeiro, corta e bate. Isso que eu não entendo. O cara corta a massa e bate. Quando ele apareceu no time que ele jogava lá no interior de São Paulo, ele jogava pela esquerda. Mas aí é 2000 Em São Paulo, ele jogou pela esquerda. Ele jogou bem no Barueri. Mas no São Paulo, mas no São Paulo ele jogou também no Atlético. O Atlético ele pegou ainda. Eu gostei até da o vácuo do menino lá do Bernardo. Mas o maior negócio que o Atlético fez na vida, né? Aquele ali. Ter deixado... O melhor negócio foi do Vitor. Ter deixado ele ir embora e o Grêmio pagar 3 milhões de euros. Mas é que eu não quero mais jogar. Mas do Vitor foi melhor, ele não pagou até hoje, mandou o Erley pro Grêmio. Foi um baita negócio, um zagueiraço que o Grêmio recebeu aqui. E ficou com o Vitor. Ele foi titular do Grêmio. É que a gente lembra agora. Não, é que a gente pega e lembra só agora. Ele foi titular do capitão. Mas ele é titular no Curitiba também, não é? Já que citamos no Filipão, é a mesma coisa do 7-1. Se desse certo, o Filipão seria gênio. Pô, o Filipão foi certo o que nós estamos falando deles. Não, estou falando a mesma coisa, para saber o que Mas se nós estamos falando a mesma coisa... Não foi o Bernardo que errou um gol com tal 0-0? Não, imagem. É que é o seguinte, tu vai jogar contra um time que não tinha craques. A seleção da Alemanha é um baita time no coletivo. Sim. Não tem. O individual, quem sabe melhor, seja o goleiro. Aí o que faz? Se dá certo... Sim. Não. Mas só um pouquinho, ele tem que fazer uma opção. Tá bem. Ele tem que fazer uma opção. Por falar nisso, do 7-1, quantos jogadores o Tite tem no time agora? Só falta quase 3. Todos, só 3 no Falta esse menino aí, o Bernardo, que não foi mais convocado. Porque ele não quis mais jogar também lá no Shakhtar, né? Ele não se apresenta atrás. O goleiro, exatamente. O goleiro não foi mais. E quem? Quando foi falado na hora lá, era vamos pra cima deles, todo mundo imaginava que o menino pudesse fazer a mesma função. Bom, mas antes da gente ver aí o VT da Sun Motors, eu vou relembrar o nosso WhatsApp, para o pessoal que quiser mandar a sua mensagem, falar conosco aqui. 999-817700. 999-817700. Vamos acompanhar aí o VT da Sun Motors. Venha para o Festival Seminovo Novo da Geely Sun Motors. Com troco na troca e a melhor avaliação do seu usado. Geely EC7 completo por R$ 42.900 à vista. Com entrada em 3 vezes mais 48 parcelas de R$ 999. E tem mais. É seminovo com 3 anos de garantia. Toque de carro e saia com dinheiro na hora. Festival Seminovo Novo da Geely Sun Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga 7090. E o SESC conta com mais de 40 academias no estado. São equipamentos modernos, somados a um acompanhamento profissional adequado. As academias SESC possuem qualificação de qualidade ISO 9001-2008. Informações em sesc-rs.com.br/esporte SESC. SESC, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Tem participação do nosso ouvinte? Claro, participação aqui no nosso WhatsApp, por exemplo. Ó. Então, vocês acham... Como é que é? O Camilo mandou aqui. Então, vocês acham que o Abelão vai perder a 3ª para o Grêmio? Eu não acho. É o que diz o Lucas, nosso ouvinte aqui. E diz aqui o seguinte... Gostaria, mas não acho. Se continuar com este futebol, vai acontecer o que eu já disse, segue o Lucas. Não passa do primeiro mata-mata na Libertadores, a não ser que tenha sorte. Não, ele E aí já puxou o Lucas. Acredito que seja. Bom, você é colorado. Lucas, com todo respeito, os ventos sopram para o lado da arena. E o Grêmio vem jogando bem, ele não jogou bem um jogo, né? Vem jogando bem, tem grupo, tem banco. O ano passado... O treinador do Grêmio olhava para o banco, não tinha plantel. Esse ano é totalmente diferente. Se dá o luxo de não arriscar, colocar jogadores recém voltando, espera. Aliás, o Michael Castro está voltando aos poucos, até o volante. Vou provocar vocês até por causa do treinador do ano passado, que era o Roger, né? Olhava para uma parte do ano, não todo ano. E tá já sei o que tu vai falar. Está acontecendo a mesma coisa com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro começa o campeonato, como o Inter sempre começou o campeonato, como grande favorito, e não acontece nada. E o Roger já está balançando lá em Minas, né? Só não caiu ainda em função da Libertadores. Nós vamos considerar os jogadores que saíram de lá, também tem essa diferença. A maneira, aí nós vamos para... Vamos comparar a metodologia, então. Vamos lá. Pega o que era o Grêmio e vê se ele tem as mesmas peças no Atlético. O que se diz que o Atlético tem hoje em relação ao que o Grêmio não tinha até chegar do Barça? Um centroavante, que é o Fred. O Fred não faz a composição, o Fred é lá na frente. Se tu botar na cabeça dele, vai fazer 1000 gols, mas ele não te ajuda em nada. É diferente, ele já não tem um jogador. O Robinho, senhores, ele faz também chover, mas ele não te ajuda em nada. O Atlético perdeu um jogador agora para o São Paulo, que é o Michael Suel, que era um cara que tinha esse contexto de recomposição. O Prato... Mas ele não era titular? Não,
Mas só um pouquinho. Tu faz só o futebol com 11? Não, mas tu dizendo, não era titular, ok, tá bem, mas vamos lá. Eu tô te explicando, não, só tô comparando. Tu me disse o time, eu não vou te do Grêmio e o time do Inter. Tá bem, eu só tô te explicando de que maneira acontece. Tu tem um grupo de jogadores. Eu tô te falando, tu tem 2 caras lá, desses 3 que eram titulares, Prato, Robinho e Fred, ele perdeu o único que fazia recomposição, além de fazer gol. Esses outros 2 que ele tem, todo mundo quer ter no time. Mas aí aí entra os Pedro Rocha da vida. Alguém tem que carregar o piano para os outros correr. A gente tem que chegar também, eu só estou explicando a maneira normal em comparação ao que tu fizesse no Grêmio. Não, no Grêmio ele tinha esses caras. Eu gostei que tu falou do Pedro Rocha da vida, porque o Pedro Rocha da vida, na minha opinião, eu sempre digo isso, ele é importantíssimo ao time do Grêmio. Ele perde gol, ele faz uma recomposição. Isso eu concordo. É que são coisas diferentes. Falar o Pedro Rocha, os gols que ele perde é uma coisa. Okay. Falar o Pedro Rocha tática é outra. Para o time, o Pedro Rocha é muito importante, porque ele também faz gols. Mas isso não impede que a gente reclame dele não fazer gols. Por isso que eu coloquei em dúvida se o Bolanhos vai voltar ao time do Grêmio como titular. Tu disse que sim, que ele vai entrar. Não, eu acho que desde que ele faça o mesmo trabalho de recomposição. Por isso que eu estou te dando exemplo. Ele não fazia, o Fred não marca ninguém. O Robinho não marca ninguém. O Atlético marca com 9 marcando. Ontem o Rafael Moura também não marca ninguém. O menino Marlon. Na atual conjuntura do Grêmio, eu acho que ninguém volta no carteiraço. O Michael voltou no carteiraço, cara. Mas eu acho que não é Mas não voltou de imediato. O Renato quer ele tem qualidade de passe, não é um Zé Mané. É que não queria. Eu não estou dizendo que ele é um Zé Mané, mas ele ainda não está em condições de voltar a jogar. Agora o Grêmio precisa de jogadores um pouco cascudos também. É para ter uma ideia, porque um jogo se apresenta, o jogador tem que sentir, tem que sentir o jogo. O adversário tem uma hora em que o adversário começa a cair de produção. É nessa hora que tem que ter 2 ou 3 jogadores que coordenem a conversa com os demais, que digam, por exemplo, está na hora, gente, vamos lá. O Felipe Melo jogaria no Grêmio. Seria esse cara. Mas são poucos jogadores hoje no futebol brasileiro que têm a capacidade de fazer essa leitura aí, João. Leitura. Felipe Melo que está parado, vai ficar por um tempo parado também, né? Passou por cirurgia na mão. Ele operou a mão. Ele não. Ele foi lá e o médico só pode operar a mão, né? Porque o que mais joga dele é a mão, né? Mas ele é bom jogador. Ele é bom jogador, não, porque ele dá de soco. Ele bate. É uma brincadeira. Mas ele bate não é só com a mão, ele bate. Sim. É verdade. Ele passou no Grêmio, né? Naquele Grêmio lá de 2004. Ele jogou no Grêmio? O Grêmio que caiu. 2004, mas ele não fazia uma perna do jogador que ele é hoje, né? Ele era... Apesar que também o time que o Grêmio tinha... Ele era camisa 10, ele era... o que eu falo como meia. O time que voltou do Grêmio, aquele time que jogou lá contra o Náutico, lá e tal, dos aflitos, é o que eu acho que falta no Internacional. Falta no Internacional um pouco de cascudos, né? Porque o time do Internacional é o seguinte, é um time que joga na B sonhando com a A. A impressão mas aquele time era bem ruim, né? Meu Deus do céu. Era bem ruim, mas voltou. Voltou porque os times que jogaram muito ruim cascudo. Aquele time jogou contra o Náutico. Tá faltando um São Goiano, que é o estilo do Inter. Aquele time que jogou contra o Náutico, olha, guardadas as proporções, eu não me lembro de nenhum que tenha dado certo, a não ser o Lucas e o Anderson, porque... o Marcelo era Galato, continuou jogando. Não, era Galato, Patrício, Marcelo Costa, o Pereira e o Scalona. Não era o Marcelo Costa. Eram 2 Marcelo Diogo, Costa. O Internacional. O Domingos. É por isso que eu digo. Verdade, por isso que eu digo. Todo mundo fala, mas esse time do Internacional é um time da Série A jogando a Série B. Não tem que jogar. Tem que ser um time da Série B jogando a Série B. Eu vou dizer o seguinte: esse time do Inter, se ele está jogando a Série A hoje, ele ia estar lá na zona de rebaixamento, que é muito fraco o time do Inter. Não. Eu acho muito fraco o time do Inter. Eu acho muito fraco. Mas vamos acompanhar aí o VT do governo do estado do Rio Grande do Sul. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a Cipav. Tamo junto com a Cipav. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav. Tamo junto com a Cipav. É hora de mudar. Chamar a comunidade. Tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência. Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de
iniciativa do Governo do Estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Vamos atender mais alguns recados dos nossos ouvintes, telespectadores. O Jefferson de Gravataí, ele está acompanhando a gente pelo Facebook. Manda um recado assim: eu gosto muito do futebol do Thiago Marques, do Juventude. Seria uma excelente reposição para o Barrios, ele diz aqui. Eu discordo dele. Eu acho que ele é um artilheiro, ele é posicionamento, mas ele... Cara, a bola chega ali, ele guarda. Eu não vejo essa capacidade toda. Em relação ao que o Brenner jogava no ano passado no Juventude, por exemplo, na minha opinião, o Brenner é mais jogador que ele. O final 1970 diz assim: eu gostaria de saber por que o Dali não joga nos finais de semana fora do Beira-Rio e que o Grêmio é o maior especialista em mata-mata. Parem com esse negócio de precisar de contundência, diz um amigo aqui, que não mandou seu nome. Essa história do Grêmio ser especialista em mata-mata, eu tenho uma opinião. Eu também acho que o Grêmio vai bem em mata-mata, mas há quanto tempo o Grêmio não ganhava nada no mata-mata, né? 15 anos, né? Não ganhava nada em mata-mata. O Grêmio não é? A Copa do Brasil, sabe, especialista. Não, o Grêmio vai bem, ok, ele vai chegando, mas o ano passado ele caiu longe na Copa do Brasil, Libertadores ele caiu no início, então acho que o Grêmio com um bom time ele é especialista, aí tudo bem. É que essa fleuma do Grêmio de jogar em mata-mata se criou com o Filipão, né? O estilo, né? Com o Filipão. Principalmente nos jogos com o Palmeiras, né? Também. Principalmente nos jogos com o Palmeiras, né? Ali era uma grande demonstração do poderio financeiro que tinha. Pô, pega a escalação daquele Palmeiras que tomou 5-0 do Grêmio. Era um cano de time. Mas não é. Naqueles 2 anos seguidos que o Palmeiras era Parmalat, um dia eu estava fazendo um levantamento, curioso assim, ó. Todos os jogadores daquele Palmeiras, eu não me lembro o Veloso chegou aí para a seleção brasileira. Foi algumas convocações, não para competição. Todos, pode ver, todos eles jogaram, passaram pela seleção brasileira. E tem uma outra situação, aqueles super anos do Palmeiras, da Parmalat, o Palmeiras ganhou 2 brasileiros e paulistas. Aí chega o Filipão já terminando o leite, literalmente lá na Parmalat, ganha a Copa do Brasil 98, que leva para a Libertadores e ganha a Libertadores 99. Exatamente. Ele conseguiu fazer o que era o sonho do Luxemburgo na época, que eles não se davam, né? E o Filipão conseguiu fazer, e já com o saquinho de leite terminando. Se bem que o Filipão disse que o Luxemburgo é melhor treinador que ele, porque o Luxemburgo faz coisas que ele não faz. Agora sim entendo. Agora sim entendo. Não, mas o Luxemburgo faz, o Filipão não faz. Mas esse que ele deixou é mesmo. Eu sei, mas não digo. Se ele não quisesse falar, ele teria falado. Não vai falar. Não vai falar. Com certeza. Mas ele renovou o contrato até fim de 18 na China. E ganhou, parece que, mais 9 milhões de euros. Ele ganhou 13 para o primeiro contrato e mais 9 para o segundo. Desde que ano será que o Filipão já não precisaria mais ganhar dinheiro? Faz tempo, né? Rapaz, porque quando ele teve no Uzbequistão lá, ele já lotou o palácio, né? No Uzbequistão tem uma passagem muito engraçada. Ele manda aquecer, o jogo está encruado, né? E ele precisa ganhar o jogo. E ele mandou aquecer um zagueiro para botar no lugar do centroavante. O Mortosa enlouquece. Enlouquece que tu tá louco. Botar um zagueiro no lugar do centroavante, deixa que ele não vai fazer 2 gols. E o zagueiro fez 2 gols de cabeça. Ele botou o cara para fazer gol de cabeça. E ele disse pro Mortosa: não fala mais comigo, hein? Aliás, eu sei que tu é amigo do Filipão. Sou bem amigo. A mesma pergunta que eu falei, o Bajetes questionou com relação ao Espinosa e o Renato, qual era a função do Espinosa? É o contrário. Qual é a função do Mortosa, tia? O Mortosa faz as coisas que o Filipão não quer fazer. Não faz, nem o Luxemburgo? Não, porque o Mortosa vai e diz pro jogador: olha, o Filipão não gosta disso. Sutil, fez com o zagueiro, com o goleiro da seleção portuguesa, que usava brinco e calça rasgada. Vitor Bahia. Chegou e disse pro Vitor Bahia: tira esse brinco e bota umas calças que sejam normal. Não bota esses troços de mulher, brinco na orelha, que o homem não gosta. Ele vai te botar na reserva. Ele insistiu, foi para reserva. O Filipão bancou o Ricardo. Lembra? Jogava sem luva. O Ricardo pegou tudo. É que tem isso. Ele não põe, ele banca quando ele tem o cara botar. Né? Porque seria muito fácil brigar com o Vitor Bahia. Aqui aconteceu aconteceu com o Baixinho, né? Com o Romário. Ele foi lá e apresentou uma lista de jogadores. 3 dias depois foi chamado lá na CBF. E ele me chamou em telefonou para casa, eu não estava. Disse para minha mulher: disse para o João vir aqui que eu preciso falar com ele.
Aí eu fui a Canoas. Ô João, se acontecer alguma coisa comigo na seleção, eu quero que tu saiba. Eu estou levando uma lista de 150 jogadores e o Romário não está. Eu já levei uma de 150, eles não aceitaram. Eu estou levando as mesmas 150 e estou apresentando para eles. Não está o Romário. Bom, foi lá, apresentou a lista. Mas, ô Filipão, essa lista é igual a outra, não está o Romário? Não está nessa de 150, nem da de 300, nem a de 500. Se vocês querem, é assim. Se não querem, não querem assim. É que uma empresa de refrigerante dava 1,5 milhão para ele botar o baixinho. E ele disse, não quero, não vai jogar. O meu centroavante vai ser o Ronaldo Nazário. O Ronaldo Nazário estava com os joelhos podres. É verdade. E ele foi a Itália, né, que ele estava? Sim, na Internacional. E aí falou com o Filé, e disse, Filé, tu garante que ele vai jogar? Garanto. Aí falou com o Ronaldinho, disse, Ronaldinho, é tu centroavante. Mas e o Romário? O Romário está fora, é tu centroavante. Aí ele foi e jogou. O que o Filipão fez pela carreira do Ronaldinho. Tem que jogar 5 partidas só. Mas o Ronaldo deu contra o recado. Tanto que o Ronaldo contou outro dia lá no programa da SPN. Não dá conta do recado, acaba a carreira dele. O Ronaldo contou, né, que enquanto os outros faziam outros trabalhos ou saíam para passeio, o Ronaldo trabalhava o tempo inteiro, que era para poder ter gás de jogar. Né? Exatamente. Mas que tempo bom que a gente tinha Romário. Aí é que está a importância do Mortalzinho. Os jogadores ficavam dentro do ônibus e o Mortalzinho ficava mais 30 minutos treinando cruzamento para o Ronaldo bater a gol. Servidor público e aposentado do INSS está precisando de dinheiro extra? Então faça um consignado do Banrisul. É rápido e sem complicação. Antes da gente encerrar o nosso programa, eu vou fazer um desafio aqui. Vamos fazer um palpite do jogo do Grêmio hoje? E até o do Inter também. O Inter joga domingo, né? Joga. Grêmio 2-1. 2-0 também. Eu acho que 1-0, Grêmio. 2-1, sai perdendo 1-0 de vida. 2-0 para mim. Eu acho 1-1, Grêmio. Muito obrigado. Tu é bem ruim mesmo, hein? Tu é bem borrado. Ele faz essa portinha querendo errar. Você borrou por lá. Não é o que eu quero. O que eu acho é uma coisa. O que eu quero é outra. Que o Grêmio faça 3-0 no primeiro. Se borrou por lá. Digo mais, o Ramiro faz uns gols. E falando em centroavante, e falando em centroavante, hoje o assunto das redes sociais é o nosso Walter, né? Que aprontou novamente, mais um. Muito obrigado ao Alex Bagé, Tamar, João Garcia, Diogo. O Virando o Jogo volta amanhã a partir da 1 da tarde. Um grande abraço e até mais. Bom feriado. Tchau. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, servidor público e aposentado, faça um consignado no Banrisul.